Olá, amada igreja. Estamos aqui mais uma vez para juntos meditarmos na palavra de Deus. Por isso, convido os irmãos para que abram as suas Bíblias lá em Mateus, capítulo 22, versos de número 37 a 39. Diz assim a palavra de Deus: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é um texto que tem como plano de fundo um questionamento que um dos intérpretes da lei fez a Cristo Jesus. Ele pergunta a Jesus qual é o grande mandamento, na intenção de que Cristo ele valorizasse um mandamento acima dos demais mandamentos. Mas Cristo Jesus, ao conhecer o coração do ser humano e entender o propósito, ou melhor dizendo, a malícia que existia naquela pergunta, naquele questionamento, Cristo Jesus ele faz um pequeno resumo de toda a lei, dizendo que a lei toda, a lei que é seguida e estabelecida pelos profetas, nada mais nada menos do que era o amor a Deus e o amor ao próximo. Pois bem, já que esse texto é um texto tão importante e tão rico de detalhes, nós vamos dividir esse texto e trabalhar ele ao longo das nossas devocionais durante a semana. Por isso, hoje eu gostaria que os irmãos pensassem e refletissem na primeira informação desse texto, que diz: amarás o Senhor teu Deus. Pois bem, para poder entender um pouco este texto, nós precisamos fazer algumas definições. A primeira delas é: o que é amar? Quando nós falamos sobre amor, muitas coisas vêm à nossa cabeça. Aqueles que têm acompanhado as nossas devocionais, viu que em um dos nossos vídeos anteriores eu dei uma definição para vocês sobre o que é amor. Se você quer conferir, assista os nossos vídeos anteriores. Mas uma pequena dica para você. Em 1 Coríntios capítulo 13, a partir do verso de número 4, tem uma definição bem interessante e é a mais comum de usarmos no meio cristão para definirmos o que é amor. Mas, ainda assim, entendendo o que é amor, o que este texto, de maneira específica, fala sobre amor? Amor aqui nos traz a ideia de uma ação de entrega, uma ação sacrificial. Ou seja, quando nós falamos de amar, nós estamos falando daquela ação de entrega, em que você deixa de lado a sua vida, os seus interesses e se entrega para poder satisfazer, para poder suprir a necessidade dos outros. Quando nós falamos de amor sacrificial, nós estamos falando simplesmente de sacrificar a nossa própria vida, de ofertar a nossa vida, de deixar de viver a nossa vida e começar a viver a vida ou viver em prol da vida de outros. Aqui, amor tem este sentido de uma ação sacrificial, de uma ação de entrega. Mas esta ação, ela também é pontual e completa. Pontual no sentido em que, se ela não aconteceu, ela acontecerá em um momento específico da sua vida, em um momento pontual, em um momento chave da sua vida. Ela é completa no sentido de que ela envolve a plenitude da sua vida, ela envolve todas as coisas
da sua vida. Ou seja, nós estamos falando que chegará um momento pontual, específico na sua vida, que você, de maneira completa, entregará a sua vida em favor, em benefício de outro. Nós estamos falando que em um momento da sua vida, de maneira completa, você vai sacrificar a sua própria vida para outrem. Mas o texto ele diz a quem nós vamos amar. E o texto ele diz: amarás o Senhor teu Deus. E aí a minha pergunta para você é: qual é o entendimento que você tem sobre Deus? Quem é o Senhor teu Deus? Bom, para os antigos, eles pensavam em Deus sempre na referência daquilo que Deus ele já havia revelado para a humanidade. Até então, alguns se referiam a Deus como Iavé, usando aquele nome santo de Deus, aquele nome separado para ser usado apenas em ocasiões específicas por pessoas específicas, entendendo que eles estavam falando do Deus da criação, do Deus que tinha poder e domínio sobre todas as coisas. Pois bem, esta referência de reverência para com Deus é algo que muitas vezes nós perdemos, porque a nossa definição hoje de Deus ou de quem é Deus, ela é um tanto equivocada. Pois bem, qual seria então a maneira correta de nós definirmos o nosso Deus? Quando nós falamos de Deus, da pessoa de Deus, nós sempre lembramos dos seus atributos, ou seja, da maneira como Deus ele se revela a nós. Maneira esta que nós encontramos segundo a sua palavra, segundo as Escrituras. Em teologia, nós falamos dos atributos de Deus e separamos esses atributos em duas categorias: os atributos incomunicáveis de Deus e os atributos comunicáveis. Os atributos incomunicáveis são aqueles atributos, aquelas características que só pertencem a Deus. É apenas Ele que comunica, que apresenta tais características. Esses atributos, eles são comunicados apenas por Deus, por serem características essenciais de Deus. E quais são esses atributos incomunicáveis da parte de Deus? Bom, são eles a sua aceidade. Ou seja, Deus ele é autoexistente. A sua eternidade, a sua unidade, a sua imutabilidade, a sua infinitude, a sua onipresença, onisciência, onipotência, a sua soberania sobre todas as coisas. Esses são atributos que apenas Deus possui. Agora nós temos também uma categoria de atributos comunicáveis. Esses atributos, Deus ele comunica esses atributos através da sua criação. E quais são esses atributos? O amor, a bondade, a misericórdia, a soberania, a justiça, a santidade, a veracidade, a liberdade e a paz. Estes são atributos que Deus ele comunica através da sua criação, de uma maneira bem especial, através da vida do homem. Pois bem, esta é uma das maneiras que nós temos de conhecer quem é o nosso Deus. Uma maneira intelectual, em que nós olhamos e distinguimos esses atributos, essas características do nosso Deus. E aí podemos então definir melhor quem é o nosso Deus. Agora, olhem que bem interessante esta proposição que eu farei a vocês. Você que já é convertido em Cristo Jesus,
você que já tem a sua eleição assegurada e garantida pela compreensão das Escrituras, da obra e vida de Cristo Jesus. Se eu hoje separasse o meu tempo para poder dar a vocês de uma maneira intelectual, racional e até científica, para poder dizer a vocês que Deus ele não existe, e que eu comprovasse e que eu até vencesse vocês em algumas discussões com relação à existência de Deus e comprovassem a vocês e chegassem a vencer todos os argumentos de vocês sobre a inexistência de Deus. Ainda assim, muitos de vocês se sentiriam internamente incomodados e iriam dizer: isto não pode ser verdade. Para mim, Cristo, Deus, ainda existe. Isso se dá pelo entendimento, pela compreensão de que você, de maneira pessoal, de uma maneira bem individual, de uma maneira única, você já teve a experiência de sentir a existência do nosso Deus. Isso se dá pelo nosso relacionamento com Deus. Por isso, um certo teólogo, em um lapso de sabedoria, certa vez ele disse que aquilo que nós não conseguimos explicar com palavras, muitas vezes não são para serem explicadas ou para serem definidas, e sim para serem vividas. Se você tem dificuldade de definir o seu amor ou o seu amor a Deus de maneira bem específica, isto não é para que você defina com palavras, mas para que você viva isto. Por isso, meus queridos, este é o Deus que o texto fala, o Deus da criação, o Deus que criou todas as coisas e tem o poder e o domínio sobre todas elas, o Deus que trabalha para poder suprir a necessidade de todos, inclusive a minha e a sua, em todos os aspectos da nossa vida. É este Deus que o texto fala. É o nosso Deus que nós devemos amar. É o nosso Deus que em algum momento da nossa vida, de maneira pontual e específica, nós vamos nos entregar de maneira completa a Ele. Nós vamos nos sacrificar de maneira completa a este Deus. Por isso, nós precisamos entender, parar de tentar explicar e simplesmente viver este amor ao nosso Deus. Viver este amor para com o nosso Deus, de uma maneira pontual, de uma maneira completa. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, queridos e queridas, igreja amada do Senhor, viva a sua vida no entendimento que nós precisamos nos entregar ao nosso Deus. Hoje é o dia em que o nosso Deus fez para que tivéssemos esta reflexão, para que tivéssemos este entendimento. Então, aproveite este tempo, aproveite este dia, para que você viva amando o nosso Deus. Um grande abraço, um abraço bem carinhoso do pastor e até amanhã.